Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 30 ao capítulo 32. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 30, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre a inveja, a rivalidade que havia entre as duas irmãs, Lia e Raquel. Apesar de Raquel ser o grande amor de Jacó, era Lia que dava a ele a alegria de ter uma descendência, de ter filhos. Falei ontem que Lia deu a Jacó o privilégio de ter Rúben, e isso foi o seu primogênito. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Olha que coisa maravilhosa. E ela deu o privilégio de Jacó ter uma única filha, que era Diná, né? Então, isso causou uma grande rivalidade, porque o amor de Jacó era para com Raquel, mas quem era a primeira esposa dele era Lia, né? E era uma mulher fértil, abençoada. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dei-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filho. E Raquel lhe disse: toma minha serva Bila e deite com ela, e ela te dará à luz a filhos no meu lugar. Por meio dela também terei uma família. Olha a história se repetindo. Nós vimos isso no episódio de Sara, quando dá a Abraão a sua serva Agar, para que através de Agar ela pudesse ter uma família, não é? E aí a gente vai ver aqui que Bila vai engravidar novamente, deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou, quem dava o nome era Raquel. Raquel chamou ele de Naphtali. Tive uma luta intensa com a minha irmã e venci. Isso era o nome de Naphtali, significava isso. O Naphtali significava própria rivalidade entre as irmãs, não é? E aí nós vamos ver que quando Lia percebe que tinha parado de engravidar, o que ela faz? Toma Zipa, sua serva, e dá, né, para que a serva dela também tivesse filhos de Jacó. Então, né, nós vamos ver aqui que nessa história que Jacó era disputadíssimo, não só pelas duas irmãs, mas também pelas suas servas, né? E aí nós vamos ver no capítulo 30 é tudo isso. Então Deus se lembrou de Raquel e em resposta à sua oração permitiu que ela se tornasse fértil, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E sabe qual era o nome desse filho? José, que significa Deus tirou a minha humilhação. E ela vai ter, né, mais um filho lá na frente. E aí, aqui o capítulo 30 mostra também que as riquezas de Jacó aumentaram. E logo depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte para minha terra natal. Permita que as minhas mulheres, meus filhos, pelo que eu te servi, deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente ao seu serviço, né? E Labão fala para ele: se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Olha que coisa interessante, nós falamos sobre esta bênção na vida de Abraão, né? Que o rei Abimeleque reconheceu que Abraão era um homem abençoado, que ele estava sendo abençoado por causa de Abraão, e ele faz aliança com Abraão. Aqui Jacó, né, é abençoado, e Labão, seu tio, percebe que a bênção tem alcançado a casa dele por conta da vida de Jacó. E aí nós vamos ver que Jacó argumenta ali com ele: quando começarei a cuidar da minha própria família,
Jacó respondeu: não me dê coisa alguma, se o Senhor fizer o que eu lhe direi, continuarei a cuidar dos seus rebanhos. Deixa-me inspecionar os seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que eu fui honesto, né? E aí eles fazem essa tratativa, não é a primeira, né? Nós vamos ver que Labão vai mudar mais uma vez ainda o salário de Jacó, porque ele percebe e começa a se gerar uns ciúmes na família de Labão. Os cunhados de Jacó começam a ver que Jacó estava enriquecendo ao olhar dele às custas de Labão, não é? E aí nós vamos ver que isso vai ocasionar a fuga de Jacó, né? E no capítulo 31, ele conta esse relato. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era do nosso pai. Às custas do nosso pai, adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então disse Jacó: volte para a terra do seu pai e do seu avô, a terra dos seus parentes, e eu estarei com você. Então pronto, Deus falou com ele, né? E ele vai começar a caminhar diante disso que Deus disse a ele. Então Jacó chama as suas duas esposas, Raquel e Lia, e enquanto cuidava do seu rebanho, chama elas no campo, conta para ela, né, como ele estava se sentindo, tudo que tinha acontecido. Olha o que ele disse: vocês sabem como eu tenho trabalhado arduamente a serviço do seu pai. Porém, ele me enganou, ele mudou o meu salário 10 vezes. Isso mesmo, está aqui no versículo 7 do capítulo 31. Contudo, ele me enganou. Olha, você está lembrada do que aconteceu lá atrás, do que Jacó fez em relação ao seu irmão Esaú? Ele usurpou a primogenitura, ele roubou o direito da primogenitura, ele enganou seu próprio pai. Olha aqui, em relação ao seu sogro e ele, nós podemos ver que por 10 vezes Labão engana Jacó, muda o salário dele, né? Então você está vendo que tudo que o homem semear, isto também ceifará. Isto é princípio da palavra de Deus e que devemos observar na nossa caminhada. Muitas pessoas, ao decorrer dos seus processos, se perguntam por que está acontecendo isso, por que acontece aquilo, não é? E é hora, quando acontece a circunstância, devemos nos analisar, né? O que Deus quer me ensinar? O que eu plantei que eu estou colhendo? É assim que devemos nos portar diante da adversidade. Nenhuma adversidade é por um acaso. Todas elas têm um propósito e faz parte do nosso processo de amadurecimento enquanto estamos aqui nessa terra. E aí nós vamos ver que Jacó vai observar e falar tudo isso, né, para suas esposas. E aí Raquel e Lia responde para ele: da nossa parte tudo bem, afinal não herdamos coisa alguma da riqueza do nosso pai, ele reduziu os nossos direitos ao mesmo que tem mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Aquela época, né, quando um homem se interessava por uma mulher, falava de casamento a ela, né, aos seus pais, ele dava ao pai da moça um dote, né? Ele dava uma recompensa ao pai da noiva. E Labão usufruiu do dote de duas filhas, né? Do dote dado por Lia, primeira esposa, e o dote dado por Raquel, sua segunda esposa. E aí nós vamos ver que elas concordam em preparar tudo para a fuga. Nesse intervalo, Raquel rouba um ídolo da casa que pertencia ao seu pai. Assim, Jacó
enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que ia embora. Jacó levou todos os seus bens, atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido, reuniu o grupo de parentes e saiu na perseguição de Jacó. E o texto fala que 7 dias depois o alcançou. Mas na região montanhosa de Gileade, numa noite anterior, Deus apareceu em sonhos a Labão e disse a Labão: estou avisando, deixe Jacó em paz, não intente contra a vida de Jacó, né? Então, quando Labão encontra Jacó, a sua fúria já estava aplacada, porque Deus avisou a ele que como ele deveria agir em relação a Jacó, né? E aí nós vamos ver esse conflitozinho entre Jacó e Labão, porque mesmo assim, mesmo diante do aviso de Deus, Labão vai tirar satisfação com Jacó. Olha só versículo 22. 3 dias depois, Labão foi informado que havia fugido, né? E aí ele fala: eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e o seu desejo de voltar para a casa do seu pai. Mas por que você roubou os meus deuses? Olha só, né? E aí nós vamos ver que Jacó fala: eu fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, veja se consegue encontrá-los. A quem os tiver roubado deve morrer. Olha só aquilo que Jacó falou, não é? Não imaginava ele que esse Deus estava com Raquel, a sua amada Raquel. E aí Labão vai inspecionar toda a carga, animais, tenda, tudo na procura do seu Deus que tinha sumido. Olha que coisa irônica, não é? Ele tinha recebido em visão o próprio Deus de Jacó, um Deus vivo, um Deus que cuidava de Jacó, mas ele preferiu procurar um Deus que era um pedaço de pau, um pedaço de gesso, sei lá como era esse Deus, era uma imagem. Olha, Labão teve a oportunidade de conhecer e de vivenciar um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Ao invés disso, ele insiste em procurar um Deus morto. Quantas vezes vemos isso acontecer nos dias de hoje, não é? Muitas pessoas sabem que há um Deus vivo, um Deus que fez os céus e a terra, mas diante das suas tradições, insistem em adorar imagem de escultura. Um Deus, eu te apresento, um Deus que quer ter relacionamento com você, que quer falar com você. Sabe, quando você estiver aflito, estiver necessitado, fale com Ele. É um Deus de verdade. Você tem o poder de escolher ter relacionamento com um Deus de verdade ou apenas vislumbrar uma imagem de escultura. Aqui nós podemos ver que depois de tudo isso, nós vamos ver que Jacó, ela escondeu o Deus entre a saia, né? E ela estava nos dias de costume das mulheres, segundo a argumentação que ela deu ao seu pai. Está aqui nas escrituras, né? E aí, nós vamos ver que Labão, né, faz um acordo com Jacó, se despede dele, né, e volta para a sua casa. Capítulo 32, quando Jacó seguia a viagem, o anjo de Deus veio encontrar com ele e ao vê-lo chamou e exclamou: este é o acampamento de Deus. Por isso chamou aquele lugar de Manaim. Lembra de Betel? Quando ele teve aquela experiência extraordinária, quando ele está fugindo do irmão dele, ele estabeleceu um altar em Betel. E agora ele estabelece um altar em Manaim. E aí nós vamos ver que o grande impasse agora
Nesse momento aqui, onde ele ergue um altar em Manaim, é o temido encontro com o seu irmão Esaú. E aí ele ora a Deus, né? E você ver ele expressar todo o medo. Ele fala assim: estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres, os meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei os teus descendentes até que torne-se tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Olha só, né? A conversa de Jacó, ele se apegou à promessa. É tempo de nos apegarmos às promessas e clamarmos ao Deus que fez os céus e a terra. Deixa eu orar por você, Senhor, nessa manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e queremos que os nossos olhos, Senhor, estejam sempre no Senhor. Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso Deus. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.